Boa tarde. Hoje falaremos sobre a cláusula antilesiva, tá? A cláusula disposta no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Tá? É uma norma introduzida pela Lei Complementar 104, tá? Introduzida no texto do Código Tributário Nacional Brasileiro, tá? que visa afastar as condutas ilícitas dos contribuintes, que consistem em simulação de atos ou a prática de atos ilícitos com o objetivo de obter uma vantagem ilícita de tributos. Se sabe que o tributo decorre da lei, e a geração do tributo decorre da subsunção tributária, isto é, da concatenação entre o fato econômico e a tipificação jurídica. E também vige o princípio de que não há tributo sem lei anterior que o defina, o princípio da estrita legalidade tributária. Assim, considerando, verifique-se que tal dispositivo legal não possui nenhum vício de legalidade ou de constitucionalidade, considerando que o próprio Supremo Tribunal Federal o declarou constitucional através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Assim, toda vez que durante uma fiscalização houver indícios de que tenha ocorrido algum fato ilícito, algum fato visando a sonegação fiscal, a administração fiscal pode e deverá afastar não os efeitos jurídicos do ato, mas sim os efeitos tributários do ato praticado pelo contribuinte. Assim, durante a fiscalização, poderá se observar este fato. É óbvio que toda essa apuração deve ter por princípio o que os ingleses chamam de due process of law, é o devido processo legal. Devido processo legal, que consiste em quê? Consiste de que o contribuinte, uma vez incidindo nessa situação de afastamento dos efeitos tributários de um ato praticado, um ato econômico praticado, terá o amplo direito de defesa e de contraditório. E as decisões todas administrativas deverão ter o quê? Uma fundamentação jurídica. É evidente também que tal decisão, uma vez esgotada a seara administrativa tributária, poderá também ser submetida ao princípio do direito de ação, direito subjetivo de ação, direito constitucionalmente assegurado aos indivíduos, e que poderá também ser analisada e ser reavaliada através da esfera judiciária, certo? Porque daí, mesmo o trânsito de julgado administrativo não faz coisa julgada na esfera judicial, certo? E como já anteriormente mencionei, há questões de análise, há questões de interpretação. Essas questões devem ser submetidas invariavelmente à apreciação do Poder Judiciário, pois como saberemos se uma determinada norma ou determinada conduta é legal ou é inconstitucional? A quem incumbe dizer essa assertiva, essa declaração? É óbvio que todo ato administrativo, tá? Todo ato administrativo é sujeito a um direito de ação, judicial, tá? Através de ações do que é? Através do processo de ações ordinárias, com antecipação de tutela, ou mandados de segurança, tá? Ou medidas cautelares, tá? Que eventualmente se fizerem necessárias. Então, não há nenhum óbice a esse dispositivo legal referido, não obsta, e de nenhuma forma, o planejamento tributário, pois este é feito dentro da liberdade do indivíduo e dentro das faculdades
das faculdades que a legislação permite e faculta, né? Como já referido anteriormente, o Estado fiscal está adstrito aos preceitos legais, às normas, assim como os contribuintes também o estão, nesse sentido. Mas, em face da amplitude do direito tributário, faculta ao indivíduo fazer tudo aquilo que a lei determina ou não proíbe, pois aí está uma reserva e uma garantia que são princípios do Estado democrático de direito. Portanto, este dispositivo, após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, tá, denomina-se efetivamente como uma cláusula geral anti-evasiva. Ou seja, é impróprio atribuir-lhe como uma cláusula geral anti-elisiva, pois em nada obsta, de forma nenhuma, o planejamento da atividade econômica, o planejamento das atividades econômicas que visem a obtenção de uma vantagem, uma intenção de uma redução de carga tributária, dentro, evidentemente, dos princípios legais e constitucionais. Como já anteriormente mencionei, o cidadão tem a ampla defesa, tem o contraditório e tem o devido processo legal. E toda decisão, tanto na esfera administrativa como na judicial, deverá ser fundamentada para que possa haver o princípio da recorribilidade. Se a decisão não for fundamentada, não há como se recorrer. Então, toda decisão na esfera administrativa tem que ser fundamentada e tem que haver a prova. O ônus da prova incumbe a quem a alega. Então, a prova tem que ser feita por quem alega o fato, tá? Então, essa é uma interessante decisão, mesmo que estava olhando um voto do ministro, tá? Evidentemente que deve se afastar todas as condutas do contribuinte que tem por finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, tá? Mas eu já como mencionei anteriormente, há muitos procedimentos muitos procedimentos elisivos que são lícitos, tá? Que tem por base a própria fundamentação legal, que tem por base a própria interpretação, a própria hermenêutica jurídica, tá? Então aí não se atribui a questões de fato, se atribui efetivamente a questões puramente de direito, tá? Então, o planejamento tributário continua em vigor, tá? Nada obsta o planejamento tributário, tá? O que se obsta é a ilegalidade, por óbvio, tá? Vamos ver mais aqui. Então, este dispositivo é uma espécie de desconsideração dos atos de negócios jurídicos pelo agente administrativo. Então, mas o desconsidera para os efeitos tributários, não para os efeitos civis, tá? Vamos lá, sequência. Bom, essa não só necessariamente pode ser afastado na esfera administrativa, os efeitos desse ato, como também na esfera judiciária, tá? Bom, então não há ofensa, como já falei, não há ofensa ao princípio da legalidade, porque está dentro do princípio da legalidade, tá? Diz que essa norma que está essa palavra único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, ela depende de uma lei para a sua aplicabilidade, ou seja, ela não é uma norma que tem uma eficácia imediata. Desculpe, tá? Então o princípio da legalidade tributária está mantido, não tem nada a ver, não tem nenhum problema quanto à questão da legalidade tributária, o princípio da legalidade, tá? A questão do fato gerador continua a mesma situação, tá? Uma vez consumado ou não consumado, tá? Isso também não é fundamento para diferenciar
o planejamento tributário da sonegação fiscal, tá? Bom, então acho que por hoje é isso, tá? Por hoje é isso, tá? Aí tem, assim, o artigo 110 do Código Tributário diz assim, ó, a lei tributária não pode alterar a definição. Aquilo que já falei anteriormente, que a lei tributária não pode alterar os institutos do direito civil, por exemplo, as questões contratuais, tá? O direito contratual, tanto em os contratos nominados quanto os inominados e também os atípicos, tá? Então a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições dos estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios para definir ou limitar competências tributárias, tá? Então, por hoje ficamos aqui, tá? Então essa decisão realmente já, como não poderia ser de outra forma, ele apenas o quê? Afasta esse dispositivo do artigo, o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, puramente afasta a prática de atos ilícitos, tá? Permanecendo rígidos todos os outros os princípios da elisão fiscal, ou seja, do planejamento tributário, tá, pessoal? Muito obrigado e boa tarde.